E aí pessoal, estamos juntos aí novamente. Essa aqui é a aula da nossa semana. A gente está falando sobre disjuntores, correto? Então tem muitas situações técnicas, muitas informações técnicas que a gente precisa saber, que a gente precisa levar em consideração, que são de suma importância na hora que você vai definir o disjuntor para o seu circuito. Não é isso? Você calcula, você dimensiona o seu condutor, muito bem calculado em relação à corrente nominal, em relação à queda de tensão, de comprimento do circuito, do material do cobre, de resistividade do cobre, que a gente sempre vem falando. E aí, a hora que chega na hora de colocar o disjuntor, às vezes você fica com um pouco de dificuldade. E a gente vai justamente esclarecer essas situações dos disjuntores para você não ter dúvida nenhuma para saber qual disjuntor correto você coloca para o seu circuito determinado, correto? A gente tem disjuntores térmicos, já não são mais tão utilizados, não é isso? Eles funcionam através de uma deformação da lâmina bimetálica, não é isso? Como o próprio nome dele fala, são duas lâminas com coeficiente de dilatação linear diferente. Como as dilatações são diferentes, quando elas são aquecidas pela sobrecarga, obviamente origina o nome térmico. Então essas lâminas, o que acontece? Como uma tem um coeficiente maior do que a outra, a lâmina emborca, não é isso? Então isso que é interessante, nesse movimento da lâmina fazer isso, ela aciona algum dispositivo. E é justamente isso que a gente vai estar falando, né? Esse disjuntor térmico, a situação dele é para sobrecarga, não é isso? Qualquer outra situação ele não serve esse disjuntor. No caso de um curto-circuito, por exemplo, esse disjuntor não te resolve, correto? Então, essa deformação que a gente está falando, desse bimetálico, age diretamente o quê? Num contato, correto? Desarma o contato do seu disjuntor. Isso é que é interessante. A vantagem desse disjuntor é o quê? Mecanicamente ele é simples, robusto, né? Ele é relativamente barato, é o mais barato que tem. Cuidado para não levar gato por lebre. Se você chega em algum vendedor, alguma loja de material elétrico, cara, me dá um disjuntor de 10 amperes. Ele vai te dar o mais barato, correto? E às vezes não é o disjuntor que está lá para resolver o problema do seu circuito, não é isso? A desvantagem desse disjuntor é justamente essa precisão, essa falta dessa precisão de seccionamento, não é isso? Por quê? Ele precisa de um aquecimento de longo prazo, justamente por causa dessa lâmina metálica, desse bimetálico dele, não é isso? E aí é que é o problema, essa lâmina bimetálica, ela precisa de um tempo para poder aquecer e atuar, não é isso? E aí a gente tem essa situação, correto? O segundo disjuntor que a gente tem é o disjuntor magnético, pessoal, tá? Então olha só, como o próprio nome dele fala, não é isso? É o que? É uma bobina que tem um campo magnético que é gerado por essas espiras que passam por um ferrite, não é isso? Então, quando você tem uma corrente acima da nominal, você cria um campo magnético ali naquela bobina, acima do normal, e aciona alguma situação. Então, esse é o princípio de funcionamento do disjuntor magnético, né? O efeito é praticamente o quê? Instantâneo. E a precisão dele é fantástica, pessoal. É de imediato, não é isso? Então, essa velocidade de interrupção instantânea dele é que permite essa proteção de curto-circuito, não é isso? E nesse caso a gente pode até substituir um fusível por esse disjuntor, tá? Por causa da precisão dele. Ele é fantástico, ele é muito bom, correto?
A maior vantagem dele é justamente essa precisão que a gente está falando, no caso do curto-circuito, só que ele é um preço mais elevado do que o seu térmico, não é isso? Obviamente, como ele já te dá uma segurança maior de interrupção em relação ao curto-circuito, obviamente ele pode ter essa situação de preço, que é o mercado nosso. Então fica muito claro o funcionamento dele, pessoal. Tem um ferrite, uma lâmina, uma bobina enrolada no ferrite com algumas espiras. Então, ao circular uma corrente por essas espiras, ele gera um campo magnético nesse ferrite que aciona ou desaciona um contato, não é isso? Para poder desligar ou religar algum alarme, alguma coisa no seu circuito, tá? Aqui nós temos um desenho, tá? Aqui, ó, mostra a bobina, correto? Essa bobina que a gente está falando. E o ferrite aqui, ó, que gera o campo magnético que vai acionar esse mecanismo aqui, ó, de desligamento. Embaixo tem um desenho melhor, a gente vai falar sobre isso. E aqui a gente tem os disjuntores termomagnéticos, que pelo nome aqui a gente já percebeu. Ele tem o quê? As duas funções, térmica e magnética, né? Então esse é o melhor disjuntor que tem na praça para a gente hoje. Então ele é um disjuntor que ele serve proteção contra aquecimento, sobrecarga e curto-circuito. Ou seja, esse é o disjuntor ideal para a gente estar trabalhando, pessoal. Tá? Esse é o disjuntor que a gente indica para todo mundo, instalação predial, instalação industrial, a gente está utilizando esse disjuntor termomagnético. Tá? Ele possui diversas faixas de corrente de interrupção, né, de acordo com os seus fabricantes, né? Cada fabricante tem a sua linha, tem a sua tabela, tá? E isso, obviamente, é padronizado por norma, né? Não é da forma como cada fabricante queira, e a gente vai ver aqui o sistema dele, correto? A gente tem aqui o bimetálico, tá? Que é aquela lâmina que faz o acionamento aqui através que ele emborca, né, justamente por causa da temperatura, tá? Aqui a gente tem a bobina, que é a bobina eletromagnética, não é isso? Que faz acionar aqui o mecanismo de desligamento. Aqui a gente tem a câmara de extinção do arco, né? Todas as vezes que você manobra o seu circuito, essa câmara aqui é justamente para extinguir o arco, porque você entra e sai com o seu circuito em carga, não é isso? Então o disjuntor é para isso. Tá? Aqui nós temos um outro desenho que ele especifica até melhor, ele aqui falando aqui, ó, sobre o mecanismo de desconexão. Tá? Aqui tem o contato móvel, justamente o que? Por causa do mecanismo, então esse contato ele é móvel. Aqui nós temos o contato fixo, que ele daqui no borne inferior do seu disjuntor. Aqui nós temos o borne superior, onde você conecta os condutores. Aqui a câmara de extinção, tá? Aqui o desligamento magnético, tá? Então, assim, dá para a gente entender perfeitamente como é o funcionamento de um disjuntor, correto, pessoal? Aqui já tem ele de uma outra forma, da simbologia dele, não é isso? Aqui tem o bimetálico dele, tá? E aqui o eletroímã. Você vê que os dois atuam nessa situação aqui, ó, para poder fazer o quê? Desligar esse contato aqui, que é o que leva a fase para a sua carga, certo, pessoal? Então, esses disjuntores, eles podem ser fabricados em 3 modelos: mono, bi ou tripolar, correto? Essa é a forma técnica de falar, não é monofásico, bifásico ou trifásico. Monofásico, bifásico ou trifásico é o circuito, correto? O disjuntor é mono se ele tiver só uma conexão, monopolar. Se ele tiver 2 conexões, são
bipolar e 3 conexões é tripolar, certo, pessoal? Essa é a forma técnica de estar falando sobre ele, tá? Observa bem, a gente tem algumas características a serem consideradas. A primeira é a corrente nominal. Obviamente, para você definir um disjuntor, você precisa saber da corrente nominal do seu circuito. Né? Se o seu circuito está ali em 9 amperes, 9,2, 9,5 amperes, você vai colocar um disjuntor de 10, correto? Ou seja, então essa informação aqui, ela é dada pelo fabricante. No corpo do disjuntor está lá a corrente que é o disjuntor, tá? A tensão nominal é a tensão que o disjuntor pode trabalhar, não é isso? Tem lá 110, 220, 380, 440, e essa é a informação que está lá no corpo, na carcaça do disjuntor, tá? Capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito. Isso é muito importante. Por quê? É o tempo, é a característica, é o que o disjuntor suporta no caso de um curto-circuito. Já pensou se todas as vezes tiver um curto-circuito, você tem que trocar o disjuntor? Não dá, né, pessoal? Então a gente está aqui, ó, ele vem definido lá na carcaça em quiloamperes, o fabricante dá essa informação, e lá no seu circuito, essa corrente de curto-circuito é definido por quem, pessoal? É definido pelo transformador que alimenta a instalação do seu circuito, correto? É o transformador que define isso, ele é o principal. E outra coisa que define a distância do condutor lá do transformador até onde está o seu circuito. Quanto mais longe você tiver do transformador, quanto mais longo for o seu circuito, menor vai ser a sua corrente de curto-circuito, beleza? Então essa informação é dada lá no corpo do disjuntor, né? Só de você observar lá você vê, é muito interessante. E o que a gente precisa se atentar são as curvas de disparo dos disjuntores. É isso que a gente tem que atentar. A gente estava falando até agora para chegar aqui. Esse que é a cereja do bolo, que você tem que saber isso para você não colocar a curva errada no circuito errado, correto? Nós temos a curva B, observa bem, pessoal, ela compreende o desligamento, a atuação por curto-circuito de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Ou seja, o campo de atuação do disjuntor curva B é entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Ou seja, se o seu disjuntor é 10 amperes, 3 vezes 10, 30. Ou seja, em 30 amperes, esse disjuntor quase que de forma instantânea, 0,01 segundo, ele vai desligar. E se compreender lá em 5 vezes, por exemplo, 5 vezes 10, é o mesmo disjuntor, 50 amperes, é forma instantânea. O disjuntor já vai desligar e vai proteger o seu circuito, correto? Esse disjuntor, essa curva B, ela é indicada para circuitos que alimentam cargas com característica, com predominância resistiva, pessoal. Por quê? Porque a carga resistiva ela tem uma corrente constante durante o início até o final do seu regime de trabalho. Então ela não tem ondas, não tem picos de corrente. Então por isso que a gente utiliza um curva B. Exemplo, lâmpada incandescente, chuveiro, torneira, aquecedores elétricos, é tudo carga de predominância resistiva. O curva C, essa atuação de curto-circuito do curva C está entre 5 e 10 vezes, ou seja, ela demora mais que a curva B, correto? É isso que a gente tem que entender. Ou seja, vamos pegar o mesmo disjuntor, agora com curva C, entre 5 e 10 vezes, ou seja, se o seu disjuntor for 10 amperes, se você tiver 5, tiver na escala de 5 vezes 10, 50 amperes, ele vai em 0,01 segundo, ele vai desligar já.
E 10 vezes 10 vezes 10, 100. Até 100 amperes ele já desliga de imediato, correto? Obviamente, acima disso também, tá? Então, é muito importante a gente saber isso, porque esse tipo de disjuntor, esse tipo de curva já é carga de predominância indutiva, não é isso? E só que são picos de curta duração, não é uma coisa, um circuito indutivo muito grande. Tipo, por exemplo, forno de micro-ondas, correto? Aparelho de ar-condicionado, eletrodoméstico em geral. Ou seja, são equipamentos que ligam, você tem aquele pico da corrente de partida, é um tempo pequeno e ele já volta à sua corrente nominal de novo. Então, esse disjuntor curva C, ele aguarda essa situação para poder voltar à corrente nominal e trabalhar seguro. Se você pega um micro-ondas, um ar-condicionado, coloca num disjuntor de curva B, você pode ter problema, tá? Justamente por causa desse pico, porque esse cara aqui é para trabalhar em carga resistiva, certo? O curva D, ele é na mesma situação do C, é para trabalhar com carga predominante indutiva também, só que cargas grandes, correto? Essa atuação de curto-circuito dele está entre 10 e 20 vezes. Ou seja, ele demora mais para poder atuar nessa situação, para poder tirar o seu circuito. O mesmo disjuntor, vamos dar um exemplo de 10 amperes, ou seja, 10 vezes 10, 100. Então, quando chegar em 100 amperes, que ele vai gastar 0,01 segundo. Ou seja, está bem acima do B e do C. E até 20 vezes 10, 200 amperes. Não é isso? Para realizar a curva de atuação dele. Ou seja, ele é utilizado para essa predominância altamente indutiva, como grandes motores, transformadores. Então, para esse tipo de carga, grandes motores, transformadores, a gente usa quem? O curva D. Beleza, pessoal? É isso aí que a gente tem que ficar atentado. A gente vai falar agora, vou dar um exemplo aqui para vocês sobre isso que eu estava falando. A gente vai fazer umas demonstrações aqui para vocês verem a atuação. Falou, pessoal? Observa bem. A gente está falando aqui, eu coloquei como exemplo um disjuntor de 10 amperes, beleza? É um disjuntor de 10 amperes, curva B, um de curva C e outro curva D, certo? E a gente vai colocar os mesmos exemplos, a gente calculou a mesma corrente aqui, só que a gente vai ver o quê? O tempo de cada disjuntor. É isso que é interessante. Observa bem, o primeiro que a gente colocou. Aqui a gente tem o quê? A corrente vezes esse número aqui, ó, corrente nominal vezes esse número que está aqui. Beleza? Que compreende de 1 até 30, correto? Em todos eles. E na forma vertical a gente tem o quê? O tempo dessa tabela aqui para cima é em minutos, daqui para baixo é segundo. Beleza? Então olha só. Pegar o primeiro disjuntor de 10 amperes, curva B, correto? 10 vezes 3, ou seja, o meu circuito tem 10 amperes vezes 3, aonde que essa linha encosta na curva de disparo? Aqui, ó. Então ele está aqui praticamente o quê? 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. 0,02 segundos ele atua se a sua corrente estiver 3 vezes a corrente nominal, ou seja, 30 amperes. Se a sua corrente já estiver, por exemplo, até 5 vezes a corrente nominal, que vai dar 50 amperes, aqui, ó, onde ele encontrou a linha da curva de disparo? Aqui, ó, 0,01 segundo, ou seja, instantâneo. Beleza? Não dá pra nem você pensar, o disjuntor já desligou, correto? Eu coloquei aqui, se por acaso
a sua corrente estiver em 2 vezes a corrente nominal, ou seja, 20 amperes. Olha só onde que ele está encostando na curva, não é isso? Essa linha. E aqui nós temos aqui, ó, no tempo, onde dá o tempo? 15 segundos, pessoal. Então, se o seu disjuntor recebeu uma sobrecarga de 20 amperes, ele é de 10, com 15 segundos ele vai desligar o curva B, correto? Se a gente tiver 1,5 vezes a corrente nominal, que vai dar 15 amperes, olha só onde que ele vai tocar a curva. Tá vendo, pessoal? E isso aqui, qual que é meu tempo? Ou seja, deu aqui 50 segundos, não é isso? É isso que eu tenho que entender da curva de disparo do disjuntor. Se a minha corrente estiver em 1 vez a corrente nominal, ou seja, 10 amperes, olha só, onde que ela vai encontrar a curva de disparo? Ela não vai tocar na curva de disparo, certo? Ou seja, você tem 10 amperes e o seu disjuntor é de 10 amperes, ele tem que suportar sem interromper o circuito. Tanto que ele não, essa linha aqui não encosta na curva de disparo do disjuntor. É isso que eu tenho que guardar, é isso que eu tenho que entender, correto? Olha só a diferença em relação ao tempo para o curva C. Você já percebeu que essa curva aqui já é maior do que a curva B, não é isso? Então, as mesmas situações, eu tenho um disjuntor de 10 amperes, curva C. Então, observa bem, se ele tem aqui 10 vezes a corrente nominal, tá? 5 vezes a corrente nominal, desculpa, 50 amperes, tá aqui, ó. Qual é o tempo que ele demora? Olha lá, pessoal, é a mesma situação aqui, ó. 0,2 segundos, tá? Se estiver até 10 vezes a corrente nominal, que vai dar 100 amperes para um disjuntor de 10, é muita coisa. Lá, ó, onde que ele está? 0,01, é instantâneo, tá? É isso que eu tenho que entender. Agora, o show dessa diferença da parte de baixo aqui, ó, por exemplo, se eu estou com 2 vezes a corrente nominal do disjuntor, que vai dar 20 amperes, olha só aqui onde que ele encontrou a curva, pessoal. Então, olha só, então ele vai vir aqui, ó, certo? Deu o quê? 15 segundos, certo? Se ele estiver com 10 e 1,5, 1,5 vezes a corrente nominal, olha só aonde que ele vai dar, ó, onde que ele vai encontrar na curva. 1 minuto. Percebe a diferença? Enquanto que o nosso amigo de curva B estava 50 segundos. Ou seja, esses 10 segundos de diferença, às vezes parece que não é nada, mas é a diferença de você partir um motor, os 10 segundos, correto? Observa o curva D, você já vê que a curva dele já é maior do que o C, correto? Então é a mesma circunstância. Se eu coloquei aqui 10 vezes 10 a corrente, foi para 100 amperes, ou seja, ele já compreende o que? Enquanto esse curva B, ele vai atuar quase que instantâneo em 30 amperes, o curva C vai atuar quase que instantâneo em 50 amperes, e o curva D vai atuar quase que instantâneo em 100 amperes. Ou seja, é uma situação onde você pode ter uma variação brusca de carga para poder voltar ao normal, onde o curva C e o D aguardem a situação. Se você tiver 2 vezes a corrente nominal do disjuntor curva C, olha aqui onde que vai dar o nosso amigo. Ele vai estar aqui, ó. Ele já foi aqui, ó, para entre 25 a 30 segundos
para ele atuar, correto? Já está uma situação, uma curva de carga bem maior do que o C e o B. Olha só aqui, se eu tiver 1,5, tá? Olha aqui onde é que ele foi parar, ó. Olha lá. Ele já foi lá para 1,5 minutos. É muita diferença, né? Para a gente falar isso numa situação de 15 amperes para um disjuntor de 10, 1,5 minutos é muita coisa. É isso que a gente tem que entender, tá? E da mesma forma que, ó, se tiver 1 vezes a corrente nominal no curva C e 1 vez a corrente nominal no curva D, ambas também não vão encontrar a curva, tá vendo? Ele não encosta na curva, ou seja, trabalhando em regime total aí, 100%. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês.